gente está falando de, até te ouvindo aqui, né? A cultura de visão de colocar as pessoas para assistirem no celular, porque não é padrão ainda. Implantar uma cultura de eventos, com cuidado com lixo, com cuidado com o meio ambiente. E implantar uma cultura do esporte que não era tão desbravado assim há 10 anos atrás. São 3 culturas só aí desafiadoras. Qual o teu principal pilar para conseguir implantar essas culturas? Sejam muito bem-vindos a mais um CNP em House, aquele podcast em que a gente vai falar sobre gestão, carreira, liderança, de forma prática, sem mimimi, objetivo, direto. Eu sou Marcela Zaiden, host aqui desse podcast e fundadora da CNP People Solutions, uma consultoria com foco em gestão de pessoas de maneira estratégica, buscando resultado sempre baseado em cultura. Hoje, eu tenho a honra de receber aqui uma pessoa que é um amigo, assim, eu tenho a sorte, são 6 anos caminhando em vários momentos diferentes, mas sempre muito próximos, e só para garantir, a gente vai trazer um pouquinho da trajetória dele, porque é uma pessoa que tem uma visão extremamente estratégica e muita paixão pelo que faz. Ele começou ali no mundo corporativo, passou por vendas, marketing, mas obviamente o esporte bateu muito mais forte ali pelo coração. Estou aqui na frente do digníssimo Ivan Martinho, CEO da WSL, que eu vou deixar ele contar para vocês o que é esse, mais do que qualquer outra coisa, eu acho que é um estilo de vida, né não, Ivan? Obrigado pelo convite, Marcelinha, muito feliz de estar aqui no CNP, espero que a gente possa bater um papo animado, somos amigos, então, diferente gravar, então, com certeza vai ser divertido. Obrigado pelo convite. Muito feliz de ter você aqui, acho que no Brasil, a WSL ela é muito conhecida ainda pelas pessoas que têm mais proximidade com o esporte, que conhecem ali até mesmo do surf, ou mesmo de esporte de maneira geral. Acho que para a gente começar, conta pra gente qual é o teu desafio, como que é estar à frente desse projeto gigante. Legal. Olha, eu tô na WSL há quase 6 anos, 5 anos e 7 meses agora. Assumi, a gente trabalhava junto nos canais Fox e saindo da Fox eu fui direto para a WSL, assumi esse desafio. A WSL é uma liga global, né? É uma liga que tem a matriz nos Estados Unidos, mas que tem escritórios no mundo inteiro. A gente divide o mundo basicamente em 4 partes do ponto de vista do negócio. A gestão dos atletas está baseada na Califórnia, na matriz, e é que faz o relacionamento com os atletas, mas do ponto de vista de negócio a gente divide o mundo em 4 partes e eu sou responsável por uma das 4, que é o negócio na América Latina. Nos últimos 10 anos o Brasil tem dominado grandemente esse esporte, né? Sobretudo a gente chama de Brazilian Storm, que a maioria das pessoas conhece esse nome, mas na verdade o que significa isso na prática? Que nos últimos 10 edições do Campeonato Mundial, na categoria masculina, 7 foram conquistadas por brasileiros, das quais o Gabriel Medina conquistou 3 vezes, o Felipe Toledo 2 vezes, o Adriano de Souza 1 vez e o Ítalo Ferreira 1 vez. O ano passado a gente também teve as Olimpíadas, já tinha havido as Olimpíadas de Tóquio, que o Ítalo foi com medalha de ouro, e obviamente o ano passado o Gabriel Medina em Paris, medalha de bronze, e a Tati Westoieb, medalha de prata. Então também um crescimento muito grande acontecendo no surf feminino brasileiro, ainda ainda não conseguiu ganhar, mas a Tati já foi vice-campeã, 3º lugar do mundo, agora medalha de prata, sempre beliscando, chegando muito perto, sem dúvida vai chegar a hora dela, tomara que seja esse ano. Também tem a Luana, também tem outros nomes, né? Do ponto de vista de negócio, a minha responsabilidade é o desenvolvimento do esporte na região, que é México para baixo, né? Incluindo o Brasil. Obviamente o Brasil é o principal mercado. O negócio é um negócio de relacionamento com emissoras de TV na região, com marcas patrocinadoras, diretamente com o negócio de merchandising, que a gente chama de licenciamento e outros tipos de receita. A gente promove eventos e a gente constrói uma plataforma que está 365 dias no ar, 24 horas por dia falando de surf, basicamente isso, e com isso a gente cria um território que seja convidativo para parceiros comerciais e obviamente disputa a atenção do fã. Hoje em dia o fã, né, de maneira geral, a maioria das pessoas, você que está nos assistindo também, não deve ter muito tempo livre sobrando na agenda, ou seja, todo mundo já tem os seus esportes de preferência ou o seu Netflix, todo mundo, o tempo de lazer é muito disputado. O nosso restrito, desafio, né? É cada vez mais restrito e cada vez mais opções para consumir esse
esses slots que tem nas agendas das pessoas. Então, nosso desafio é fazer crescer o nosso esporte, ocupando esses espaços. A gente acha que tem uma história boa, sem dúvida nenhuma, as conquistas dos atletas ajudam muito, porque chamam a atenção e ajudam a gente a ganhar espaço na mídia, e obviamente com base nessa receita, com base nessa fórmula, a gente cria mecanismos que sejam capazes de fazer com que a gente tenha um produto, né, convincente e que seja capaz de entrar na casa das pessoas, mais especificamente no celular das pessoas muitas vezes, e fazer com que as pessoas nos assistam, nos consumam, obviamente usando, né, os atletas, que são as personalidades do esporte, como personal branding, né? Grandes megafones, né? Então são as principais vozes do esporte. No Brasil, uma constelação de grandes estrelas, né, que a gente tem. Eu tenho o privilégio, na verdade, de trabalhar nessa geração e, obviamente, usar essas vozes, dar cada vez mais espaço para essas vozes conquistarem mais espaços, construir suas marcas próprias, trazer apoio e, obviamente, inspirar novas gerações. Então, um pouco disso tudo é o meu trabalho. Nesse um trabalho mix, intenso, um realização mix de dos emoções. eventos e tudo mais. Obviamente, o desafio de realizar eventos na praia, que é alguma coisa... né, que a gente faz uma intervenção, tem uma preocupação de sustentabilidade, tem todas as liberações ambientais que são precisas necessárias, a relação com a comunidade local de todos os lugares que a gente visita, a gente faz evento, né, em tudo quanto é lugar, a gente faz evento em Saquarema, faz evento no Rio de Janeiro, faz evento em Galápagos, no Equador, faz evento no Peru, na Argentina, no Chile, no Uruguai. Qual mais desafiador? Cada um tem o seu desafio diferente, eu acho, porque a grande maioria é que Deus quis que os lugares mais paradisíacos do mundo não fossem nas cidades grandes. Só que nas cidades grandes é que está a tecnologia, que está a grande quantidade dos fornecedores. Então, logística é um desafio para a gente conseguir levar e conseguir fazer uma transmissão de qualidade, mas também pensar em logística, hospedagem, segurança alimentar, em todos os lugares que a gente vai, para os atletas, para os juízes, para a turma toda, para a turma toda que trabalha para fazer o evento acontecer, sempre gerando nenhum ou quase nenhum impacto para a comunidade. A gente visita paraísos, obviamente, a gente quer deixar os lugares que a gente vai melhor do que o que a gente encontra. Eventos normalmente sempre tem uma questão, uma preocupação com lixo, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande com isso de não causar nenhum impacto ambiental e tem uma série de medidas mitigatórias que a gente chama para garantir que nada disso aconteça. Isso, obviamente, quando você fala de construir um evento e rodar um evento de forma sustentável, você está falando de uma gama de fornecedores muito menor e mais cara. Quando você fala de conseguir uma conexão de alta qualidade, uma conexão de banda larga de alta qualidade lá no meio do Tahiti, você imagina que é muito legal ir pro Tahiti, mas você vai passear no Tahiti, vai de lua de mel pro Tahiti, mas imagina você for fazer um evento. Você não tá preocupado pelo contrário, você não quer internet. Exato, você não quer internet, você quer se conectar. Então, né, então é um lugar paradisíaco, mas a gente precisa levar todo essa parafernália tecnológica para ser capaz de fazer o que a gente faz e, ao mesmo tempo, garantir boa hospedagem, logística, de novo, segurança alimentar para todos os lugares que a gente vai. A gente vai para as Ilhas Fiji, a gente vai para tudo quanto é canto. Só lugar feio, então, né? lugares lindos, não, sem dúvida nenhuma, né? Mas desafiadores. Tem desafiadores do ponto de vista da produção. Então, acho que a gente aprendeu a fazer bastante isso e aprendeu também a conseguir chegar no celular das pessoas, né? A gente está falando de, até te ouvindo aqui, né? A cultura de visão de colocar as pessoas para assistirem no celular, porque não é padrão ainda. Implantar uma cultura de eventos, com cuidado com lixo, com cuidado com o meio ambiente. E implantar uma cultura do esporte que não era tão desbravado assim há 10 anos atrás. São 3 culturas só aí desafiadoras. Qual o teu principal pilar para conseguir implantar essas culturas? Acho que é um agente de mudança, né? Eu sou um agente de mudança, sem dúvida nenhuma, para fazer com que a gente consiga, de fato, transformar esse esporte. Assim, o Brasil, é importante dizer, o Brasil, quando a gente pensa em esporte, a primeira coisa que vem na cabeça do brasileiro é o futebol. Não é diferente quando a gente pensa na mídia, né? Se você olhar, existem diversos canais que falam de futebol. Na segunda-feira, fala do que aconteceu no jogo do domingo, tem 10 programas falando. A gente brinca que são as mesmas redondas, né? Não são as mesas redondas, são as mesmas redondas. Então, tem aquela de discussão, tem lá 8 programas igual, mesma coisa. Depois, na terça-feira, a mesma coisa. Fala um pouco do jogo do fim de semana, um pouco do jogo da quarta-feira. E na quarta-feira... Assim vai, né? E assim vai a semana inteira, e acontece na quarta, na quinta, na sexta e tal. Então, para encontrar um espaço para outros esportes dentro dessa pauta, que é muito concentrada dentro do futebol, que de fato é que movimenta dinheiro, tem um tamanho
tamanho gigantesco no Brasil, especialmente futebol de clubes e tudo mais, realmente a gente precisa ter uma proposta de valor muito forte e uma capacidade de conseguir gerar audiência, que obviamente a gente tem uma parceria com os grupos Global Geek que é espetacular, porque não só transmite a gente no Sport TV, como tem uma cobertura multiplataforma no editorial da TV Globo Aberta, estamos no Globoplay, estamos na cobertura do ge.com, que é no site, e também com Fora da Água no Off, no canal Off, aquele canal mais gostoso de assistir de todos, ligado em todos os bares e restaurantes do Brasil. Com certeza. Né, que aparece ali aquelas imagens maravilhosas e tudo mais, mas conta as histórias fora da água, o lifestyle do surf, então sem dúvida ajuda muito, mas a gente tem que ter a capacidade de chegar forte no celular das pessoas, né? Por quê? Porque provavelmente quando a gente está no ar, já que a gente depende da imprevisibilidade das ondas, quando a gente está no ar, não necessariamente você vai ter uma televisão do seu lado para assistir. Então a gente tem que ter um produto muito interessante, prático, né, fácil, do formato de aplicativo. A primeira transmissão do surf aconteceu em 1996, para você ter uma ideia. Então a gente está há muito tempo nisso porque é a natureza do esporte, essa imprevisibilidade. O surf não acontece quarta-noite e domingo à tarde, como no futebol. Não tem horário específico. Não tem horário específico. A gente tem uma janela de tempo, e nessa janela de tempo, você teve em Saquarema, você foi lá, nessa janela de tempo o evento pode acontecer, a competição pode acontecer ou pode não acontecer. O que a gente fez agora é criar um evento que tem a principal parte, a competição, mas que existem outras atividades que façam o evento continuar funcionando, ainda que a competição não esteja. Então a gente cria treinamento, fecha o line-up do mar e dá, bota os atletas para treinar. Vamos combinar, você não faz um evento, você faz uma experiência. Aquilo ali tá muito, é uma experiência, é incrível. Gente, deixa aí o convite, se você ainda não foi a Saquarema, 21 a 29 de junho desse ano. Vá, tire ali, pega ou um final de semana ou outro, aproveita. Gente, é maravilhoso, a cidade vibra o esporte, a cidade vibra surf, tá todo mundo ali empolgado, é muito bom, é uma experiência assim. 21 a 29 de junho, esse ano em Saquarema, a gente tá no ar, então realmente assim, a ideia é essa, para que a gente possa conseguir transformar a cidade, a gente é muito suspeito para falar, gosta muito do evento, na verdade o evento já foi listado entre a revista GQ como um dos melhores eventos para se assistir ao vivo no mundo, nessa mesma lista tá o GP de Mônaco, o Roland Garros, que é uma honra para nós, e o ano passado a gente ganhou como melhor esportivo pela premiação do Soul do Esporte, como o melhor evento esportivo do Brasil. Que então, incrível. É um orgulho competindo né? com o Rio Open de tênis, competindo também com o jogo incrível da NFL que teve aqui em São Paulo. Então, muita gente grande. Então, sem dúvida nenhuma, o nosso negócio é um negócio de transformação, sem dúvida nenhuma, que tem como começo da história as conquistas, obviamente, que dão para nós o espaço, chamam a atenção para esse esporte, que é o esporte mais vencedor da década, sem paralelo no esporte brasileiro. Agora, obviamente, todos os outros atributos desse esporte, uma vez que a gente abre essa porta desse interesse dada pela conquista dos nossos grandes atletas, obviamente a gente usa esse espaço para contar mais histórias, para introduzir os novos rostos de quem ainda não ganhou, para introduzir a nova geração, para trazer um pouco do componente do estilo de vida, para gerar eventos que tragam essa componente da experiência, para gerar impacto econômico nas cidades por onde a gente passa. Então, contando essas mensagens e ocupando cada vez mais espaço, né? Não só nos canais que são os canais controlados por nós, mas os canais de parceiros também na mídia como um todo. Assim a gente vai crescendo o tamanho do bolo, né, o tamanho desse esporte e, obviamente, tendo a capacidade de atrair mais parceiros comerciais, mais audiência, mais histórias para contar e criando, né, esse é o objetivo, criando um patamar que não seja reversível, vamos dizer assim. Vamos supor que daqui a alguns anos, espero que não, nós não tivéssemos mais um campeão brasileiro. Aliás, esse ano o campeão não é brasileiro. Esse ano passado, o atual campeão mundial, John Florence. Né? A gente já assistiu. Mas a gente continuou acompanhando. Continua acompanhando. Quanto tempo o Brasil não é campeão no futebol, por Exatamente. Mas aqui o futebol é diferente, né? Aconteceu já com outros esportes, você vai se lembrar, o tênis com o Guga. O dia que o Guga parou de jogar, na verdade, o interesse pelo tênis foi caindo bastante do ponto de vista, está voltando agora com o João e com a Bia Haddad. Então o brasileiro gosta de ganhar. Então quem trabalha com produto esportivo, que é o nosso caso, a gente precisa entender essa lógica. O Falcão no futsal. Todo mundo que assiste futebol de salão de domingo no Esporte Espetacular quer ter o Falcão jogando. O Senna para jogar, o Senna na Fórmula 1, Anderson Silva no UFC, o Oscar no basquete, para quem é um pouco mais velho que nem eu ou Hortência Paula. Ou seja, essas gerações são gerações que marcaram de uma referência que, à medida que não tiveram sucessão, a audiência
voltou a diminuir. O que a gente busca então, ou seja, o ídolo, ele movimenta muito o gráfico de crescimento do interesse. O que a gente faz... é a consistência. O desafio é a consistência. A gente é muito privilegiado ter, como eu falei, um elenco incrível de ídolos aqui na região, obviamente, mas esse domínio, até 2014 não foi assim. Até 2013 esse esporte foi dominado por americanos e australianos. Muitos havaianos, a maioria deles, né, mas americanos. Então, nos últimos 10 anos tem sido um domínio brasileiro. Das últimas 10 edições, 7 conquistadas por brasileiros, 3 conquistadas por esse havaiano que chama John Florence, que é um grande craque do surf, um cara espetacular. Então, como que a gente cria uma plataforma que continue sendo interessante, relevante, que queira ser consumida, obviamente com brasileiros competindo, mas não necessariamente no futuro, ainda não assim. A gente ainda tem muito espaço para ganhar. O Ítalo tá cheio de vontade. O Gabriel, infelizmente, se machucou esse ano, mas vai voltar e vai ganhar, não tenho dúvida. A mesma coisa o Felipe, que é o último, o bicampeão, né, que teve esse ano passado fora, mas está voltando esse ano também com vontade de buscar o seu tricampeonato. E assim vai. O Adriano, que se aposentou, mas que hoje é técnico da Tati Weston Webb, inclusive, ou seja, muitas histórias para serem contadas, muito potencial na água, o Iago Dora chegando com chances, o Samuel Pupo, o Miguel Pupo, ou seja, um grande grupo de brasileiros que dominam de fato, tem muito brasileiro competindo no surf, na elite do surf mundial, e uma próxima geração também que vem forte e que promete. Nosso desafio é sempre fazer com que essas histórias continuem sendo contadas e que o surf se consolide cada vez mais nessa posição de grande esporte do Brasil. A gente sempre disputa esse espaço de quem é o segundo maior esporte do Brasil, né? Então a gente hoje, disputa... quem seria o segundo maior esporte? Vai ter diversas pesquisas que vão falar coisas diferentes. O esporte mais praticado do Brasil é a corrida de rua, por exemplo. O mais praticado? O mais praticado, o mais assistido é o futebol. Então, vai ter diversas pesquisas que vão contar. O vôlei também tem o esporte que mais horas assistidas. No ano passado, no Sport TV, por exemplo, que é o nosso parceiro comercial, o surf foi o único produto que vendeu 5 cotas de patrocínio além do futebol. Nenhum outro esporte dentro do canal Sport TV. É um indicador de desempenho importante que mostra o interesse pelo esporte. Então, óbvio, o que a gente faz é brigar e mirar essa posição de segundo maior esporte do Brasil. Tem diversas formas de olhar, como eu falei, existe o número de praticantes, o número de fãs, as diversas graduações de fã, o fã que é o core fã, que é aquele fã que pratica, que consome, que assiste todas as etapas, o fã mais casual, que eventualmente assiste, talvez pratica, talvez não pratique, o fã mais curioso, que talvez tenha um interesse por uma ou outra personalidade do esporte, como é o caso do Gabriel, o Ítalo, que romperam a barreira do esporte, são verdadeiras personalidades com grande influência, que vai muito além do esporte que eles praticam. São estratégias diferentes, Ivan, assim, o fã curioso, o fã... você tem estratégias de abordagem com eles diferentes? Sem dúvida, porque é um tipo de conteúdo que interessa... O que interessa a cada um desses fãs é diferente. O desafio está exatamente em fazer a matemática de criar um conteúdo que interesse a cada um deles numa medida de que ninguém não se sinta atendido. Então, tem vezes, por exemplo, que a gente coloca lá, um dos quadros que a gente tem nas nossas redes sociais é o WSL Ensina. Então, a gente está ensinando como que funciona cada uma das manobras do surf, como que elas são avaliadas. Isso é como se fosse ensinar o passe picado, o passe não vai... Exatamente, mas a gente está educando. Então, tem pessoas que acham o máximo, que estão entendendo, e quanto mais entendem, passam a acompanhar, mas ao mesmo tempo tem gente que já entende e está vendo aquilo e fala, mas eu já entendo aquilo. Então, sempre tem esse caminho de montar essa equação que nós sejamos capazes de criar um conteúdo que seja interessante e convidativo o suficiente para quem ainda não conhece o esporte. Obviamente a estética ajuda muito, né? Obviamente assistir o surf é muito espetacular, é um esporte radical, tem uma componente de coragem, é um esporte muito bonito, né? Visualmente, o que ajuda muito, muito agradável de você assistir. Obviamente, quanto mais você entende o que está acontecendo ali, mais fácil fica das pessoas voltarem a assistir. E ao mesmo tempo também, a gente não teve, né, nas Olimpíadas, por exemplo, não teve uma série de... Não teve ali aquela bateria que quase não veio ondas pro Gabriel, e o Brasil inteiro falou, mas como funciona esse esporte? O cara tá boiando aí e tudo mais e tal. Que absurdo, roubando, mas cadê essa onda? Tá Por que vem onda pro outro, vem onda pro Gabriel? O Romário tá roubando, então. Mas isso é um pouco da repercussão do que é muita gente nova assistindo o esporte. A gente tava no horário nobre, 48 milhões de pessoas
pessoas assistiram o surf aquele dia, ver o Gabriel Medina conquistando a medalha de bronze e a Tati a medalha de prata. Então, super, né, uma audiência histórica para nós, na TV aberta, aqui no Brasil, é um canhão de mídia de fato. Mas é muito curioso a gente lidar com isso. Normalmente, fazer parte das conversas nas redes sociais, tá no papo de bar, tá no papo do almoço da empresa na segunda-feira, até então era um assunto exclusivo do futebol. À medida que a gente começa a fazer parte disso, significa que a gente está sendo capaz de crescer a nossa base de fãs e, consequentemente, fazer todo esse mecanismo, essa engrenagem que eu estou contando para vocês funcionar. Ivan, o papo tá muito bom, mas eu quero aproveitar para agradecer aqui a um grande parceiro, a YouMentor. A YouMentor é a única plataforma no Brasil que não só entrega avaliação de desempenho, como entrega também universidade corporativa com mais de 300 cursos disponíveis. Sem dúvida alguma, a YouMentor facilita o trabalho do RH. Mas, além disso, a YouMentor fortalece a cultura organizacional e o desenvolvimento e o engajamento das pessoas. Vamos voltar para cá. Quando a gente olha para dentro de casa agora, né? Eu sei que quando você faz lá o evento em Saquarema, por exemplo, você movimenta, acho que 300 pessoas ou mais de 300 pessoas? 500 pessoas. 500 pessoas. Operando diretamente no evento, trabalhando. 500 pessoas. Em um evento gigantesco que envolve experiência, que envolve uma série de detalhes extremamente cuidadosos. Eu lembro que não pode passar determinada produto, porque a rede tem que ficar, a rede não, a ponte tem que ficar por causa da restinga. Suspensa por conta da... É um detalhe, gente, é incrível, é o detalhe do detalhe do detalhe. Pensando agora do ponto de vista de, liderança, como que o Ivan lidera esse evento com 500 pessoas... E mais do que liderança, né? Como que você consegue passar essa visão, Ivan, para as pessoas que vão trabalhar de, olha, vocês têm que trabalhar com a cultura de cuidado com a natureza, com a cultura de vocês precisam entender que isso aqui não é simplesmente mais uma entrega, tem todo um conceito por trás, tudo foi muito criado. Como que você faz para passar isso para 500 pessoas? Olha, dessas 500 pessoas não são todas diretos, né? São, obviamente, tem bastante funcionário temporário também nessa conta, que vai aumentando à medida que o evento vai chegando mais perto. Acho que a primeira coisa, só no que eu acredito, é a liderança pelo exemplo, né? Então, eu invisto muito tempo em planejamento, em construir, em contextualizar onde a gente está querendo chegar para as pessoas e, obviamente, tentar entender com quem são os líderes chaves de cada uma dessas frentes de operação. A gente divide o time em diversas frentes. Se eles realmente têm esse entendimento e têm essa capacidade de transmitir essa mensagem do que é importante. Eu acho que muitas vezes no mundo de eventos ao vivo, que é o nosso trabalho, é impossível você ter um manual que cubra tudo. Né? É impossível você ter um manual que tenha previsão de tudo. A gente todo ano vai melhorando as nossas regras, mas sempre acontece alguma coisa que não estava previsto. Então, eu acredito muito em contexto. Eu invisto muito tempo em falar sobre o contexto, explicar onde a gente quer chegar. E aí, com isso, a gente tem a capacidade, se por um acaso acontecer uma situação que não está prevista no manual, a pessoa que está na ponta interagindo vai poder, dentro do bom senso dela, entender qual é o nosso objetivo e poder tomar as decisões dela. Tem um risco nisso. Tem um risco importante. Mas, ao mesmo tempo, se não for assim, a gente não consegue trabalhar. Imagina quantas interações acontecem. E a grande verdade é que quem vai no evento, a gente tem uma preocupação grande com a experiência do fã, que é uma componente bem brasileira, né? Algo, inclusive, que nos difere das outras grandes ligas de esporte mundiais. A grande verdade é que as outras ligas, normalmente, elas importam um modelo bastante americano, que faz muito sucesso e tudo mais, mas é uma importação. Aqui no Brasil, a gente cria algo na WSL que não tem em nenhum outro país, de fato. Né? Existem motivos comerciais que nos levaram a reinventar esse modelo, mas basicamente, no mundo todo, uma das principais receitas que sempre foram pilar de sustentação da WSL foram as receitas que vinham de patrocínios de marcas de roupa de surf. Então, a Billabong, a Quicksilver, a Rip Curl e assim por diante. Já aqui no Brasil, há muitos anos, as marcas de surf não têm mais esse recurso, de fato, esses orçamentos e tudo mais. São as marcas que têm a verdade. Lá fora continua? Do surf. Continua, estão passando por algumas transformações, um pouco passando por ajustes e tudo mais. Mas no Brasil, são empresas que não tenham mais já há algum tempo esse nível de orçamento para poder acompanhar o crescimento potencial que o surf tinha com essa geração tão vencedora, né?
O que a gente fez, então, foi fazer um ajuste na maneira como a gente conduzia, olhava para o surf no Brasil, trazendo outras componentes que fossem verdade, sem perder o que é essencial da verdade do surf de competição, né? Para ter a capacidade de trazer marcas que a gente chama não endêmicas. Então, a Corona, a Red Bull, a Vivo, o Banco do Brasil, a Natura, a Unilever, grandes marcas que são nossos parceiros que não são marcas de roupa de surf, mas que entendem no surf, por tudo isso que eu estou contando, Conexão. uma conexão para falar com o público que lhes interessa. Então, a primeira coisa foi a gente aumentar o público com quem a gente conversava. Depois foi entender quem era esse público e, ao mesmo tempo que a gente entende quem é esse público, sabe, tem esse cuidado com o fã, não só nos eventos, mas durante 365 dias por ano nos nossos canais e nos canais de terceiros, a gente tem a capacidade de ter um produto que é muito convidativo para que essas marcas que estão com a gente, mas estão no futebol, estão com a gente, mas estão no Big Brother, estão com a gente, mas estão no Fashion Week, estão com a gente, mas estão no tênis. Ou seja, existe Criar muita espaço, competição, né? pelo dinheiro dessas marcas, estão no automobilismo. Então, a disputa é muito maior quando você está falando com essas marcas que não são de fato do seu mundo, vamos dizer assim, e a qualidade da entrega também é muito maior. Todo mundo precisa entender isso para a gente conseguir fazer uma boa entrega. Inclusive todas as pessoas que estão Todas envolvidas as no pessoas que projeto. trabalham. Existem diversos públicos. O público dos atletas. Os atletas precisam estar bem atendidos, satisfeitos, felizes, bem cuidados. Porque senão, eles que são os principais megafones, a parte mais visível do esporte, Não vai funcionar, não né? vai funcionar. Então, essa é a primeira coisa. Depois, a experiência do fã na areia e Que tá ali. na areia e nos nossos canais, que está ali. Quem está participando e quem não está participando, mas que queria estar participando, né? Tentar criar essa ideia do FOMO, né? Que é a história, eu estou perdendo isso aqui, queria estar lá. Então, como que a gente cuida disso? Os patrocinadores, as emissoras, o poder público, a comunidade local. Então, são Muito diversos stakeholder, públicos, né? exatamente, são diversos públicos que cercam o evento e o nosso trabalho e como cada um deles é endereçado. Essa inteligência de entender como se comunicar com cada um, entender qual é a expectativa de cada um e fazer com que tudo isso seja a favor de tudo acontecer bem é o desafio de criação de cultura, né? De uma cultura de inovação. A gente está tomando risco, então a cultura de tomar risco, e quando você estimula o time a tomar risco, você precisa ter um grau de aceitação maior ao erro, porque erros vão acontecer. Não adianta você estimular e depois não aceitar os riscos, não aceitar os erros. Então, ter assim a aceitação ao erro e ter a capacidade de corrigir e seguir rápido sem apontar dedo. Tem que ter a capacidade de estimular a criatividade nas pessoas, né? Então, eu normalmente tenho boas ideias e consigo contribuir bastante. Claro que 500 pessoas pensam melhor que eu, né? Sozinho. Então, todas essas ideias e tudo mais, e ao mesmo tempo também ter essa capacidade de criar um formato que nós tenhamos, né? A possibilidade de trabalhar juntos de uma forma coesa, que todo mundo se sinta dono, que também é um desafio, né? Em estruturas muito hierárquicas, né? Sempre tem aquela coisa do, espera, deixa lá o dono, o presidente decidir, alguém vai resolver. Só que nesse momento não é, a gente tem muitas interações, então é muito importante a gente construir uma cultura de que todo mundo se sinta parte daquele sucesso, e assim tem sido até aqui, espero que continue sendo transformador de fato, que a gente tem feito no surf brasileiro, né? Do ponto de vista do negócio, fora da água eu falo. E, obviamente, nos nossos eventos é algo que não tem paralelo do ponto de vista de números, de recordes, de audiência, de faturamento, de fato não tem paralelo. Obviamente, ano após ano vai ficando mais difícil, porque, obviamente, um desafio, o sarrafo vai subindo, né? Por um lado, a gente vai tendo a capacidade de facilita do ponto de vista da gestão, porque mais pessoas conhecem o que a gente faz, então você vai repetindo parte. O que eu falo para o meu time, a gente tem o desafio de mudar 20%. Hoje, antes a gente mudava 90%, depois 80%, depois 70%. Eu acho que hoje a gente já está no formato de 20% de mudanças e 80% de um voo controlado. Esses 20% é onde a gente vai inventar, onde a gente vai inovar, mas que tem um valor muito grande para contar as histórias na imprensa, para criar o buzz, para esperar o que vem de diferente. Os nossos eventos já criaram esse aspecto, tipo, o que de diferente, qual a novidade que vai trazer. Só que esses 20% ajudam a gente a contar uma história muito diferente e ocupar um espaço que vai além de fato do que os 10 dias que o evento dura, que faz essa história ocupar os 365 dias. A gente está falando aqui sobre inovar, a gente está falando sobre trazer essa visão diferente. Você
você trouxe para a WSL uma visão de entretenimento, de experiência, de evento. E recentemente você tem uma novidade que ainda não foi para o ar. Acredito que quando o episódio tiver ido para o ar, já aconteceu, que é o fato que você está levando a WSL para a TV aberta. Conta um pouquinho de como é esse desafio, por que esse desejo e como que você alcançou esse resultado histórico, né? Porque a gente nunca viu, é a primeira vez WSL na TV aberta? Na verdade, o surf olímpico teve na TV aberta e teve uma vez em 2015 que houve uma transmissão de um pedaço da bateria do Felipe Toledo na Barra da Tijuca no domingo de manhã por uma coincidência de fatores. A TV aberta no Brasil, especialmente o Canal Globo, fala com milhões de pessoas, né? A audiência média do esporte espetacular gira entre 40 e 50 milhões de pessoas por domingo. No mínimo, entre 40 e 50 milhões de pessoas assistem pelo menos 5 minutos do esporte espetacular por domingo. Olha que número. Que número. Um número espetacular. Não, atingir esse público é completamente... No nosso mundo, né, existem duas coisas importantes. O primeiro é o cuidado com o conteúdo e o segundo é o cuidado com a distribuição. Se a gente tem essa ambição de crescer e contar nossa história para mais gente e transformar, obviamente, isso, né, elevando o surf de maneira geral, os nossos atletas para patamares cada vez maiores, contar com um canhão de mídia como a TV aberta brasileira é algo espetacular, né? Então a gente viu o sucesso que foi as baterias lá daquela segunda-feira famosa olímpica, e agora nós vamos ter... pela primeira vez em Abu Dhabi, a gente já teve em piscina de ondas, mas pela primeira vez em Abu Dhabi, um evento na piscina de ondas em Abu Dhabi, que vai ser uma piscina de ondas no meio do deserto. Olha que coisa super sui generis interessante. E a gente conseguiu, exótico. E a gente conseguiu combinar o horário para fazer com que o evento seja transmitido, ou parte do evento, na verdade, do dia das finais, no domingo, seja transmitido ao vivo no Esporte Espetacular. Então, mas foi combinado, de fato, com o time WSL que está cuidando lá, exatamente. Focado no Brasil, especialmente? Uma conversa de várias semanas para a gente conseguir ajustar os horários e conseguir casar para que a gente conseguisse estar, de fato, no Esporte Espetacular. O que é algo incrível, esse programa que é tão tradicional no Brasil. E domingo de manhã a família brasileira está com a TV ligada, tomando café da manhã, assistindo né, o esporte. E a gente tem a oportunidade de entrar lá, né, entrar na casa das pessoas, na TV aberta, com surf, com os nossos atletas, com as nossas histórias, com uma curiosidade tão grande, né, de o que é uma etapa de surf no deserto. Imagina o mundo, né? Olha que inovação, tecnologia, curiosidade e tudo mais. Então, não tenho dúvida, essa etapa específica a gente vai fazer essa transmissão. Eu estou muito animado, porque é uma conquista grande. Eu acho que é uma coisa geracional, assim, da gente conseguir, né? O nosso esporte, por conta da imprevisibilidade, ele sempre tem esse desafio, né? Sempre tem esse desafio imprevisível. Não dá para saber. A TV aberta, a TV, de maneira geral, ela trabalha com programação com grande antecedência decidida. Essa decisão do que está passando hoje na programação foi tomada já há 3 meses atrás, né? Assim, a gente que já trabalhou sabe quanto essa programação é super rigorosa. Não dá para ter falha, não dá para fazer ajustes de última hora. Então, foram semanas de trabalho para que a gente conseguisse chegar nesse resultado. Estou muito animado, porque tem a ver com justamente da gente mostrar para mais gente essa história, dar mais espaço para os nossos atletas, especialmente no mercado brasileiro, que já é um dos principais mercados da Liga. Se você assistiu, aproveita aí agora, pega esse corte do podcast, sobe, conta pra gente como é que foi ter assistido ao vivo. E aí eu vou pegar um gancho que eu fiquei curiosa, tá, Ivan? A gente vem falando sobre a imprevisibilidade do esporte, a gente vem falando sobre o quanto é complexo a gente depender do mar. Só que, ao mesmo tempo, a gente está contando de uma entrada ali nova de piscina de onda, que é uma coisa que, inclusive, no Brasil está crescendo muito. Obviamente, ainda é algo muito distante para a maioria das pessoas, porque tem um valor altíssimo. Acessar uma piscina de onda. Hoje, no Brasil, a gente está falando de, no mínimo, R$3.000 a hora. Como é que é para o público que é fanático pelo esporte entender que, ok, eu não vou mais tanto depender do mar, eu consigo controlar um pouco mais as ondas, até mesmo pegando a informação... Como assim o Gabriel Medina entrou no mar e não tinha onda? A gente agora consegue controlar. É quase que uma visão de inovação, tecnologia, disruptivo. Como que o público fica? Do ponto de vista do nosso negócio, como a gente entende a piscina de ondas como mais um tipo de onda.
né? Ok. Então, o circuito ele é feito por vários tipos de onda. Tem ondas de manobras que a gente chama de inovadoras progressivas, tem outras surf mais tradicional, de linha, que a gente chama, então os tubos. Então o circuito ele já passa por diversos lugares. E esses diversos lugares, que são 12, de fato, 12 países, né? Na verdade, 12 etapas em 8 países, a gente, nesses lugares, então, cada um tem um tipo de onda diferente que mostra que o campeão da temporada vai ser, ou a campeã da temporada vai ser aquele que tiver mais regularidade nos diversos tipos de onda. Não adianta você ser bom só num tipo de onda, que você pode ganhar aquela etapa, mas você não vai conseguir ganhar o campeonato. Entendi. Então, a piscina de onda ela é mais uma variável nesse aspecto. Então, do ponto de vista para nós, a gente não acha que o esporte ele vai virar um esporte de piscina de onda. A piscina de onda é mais um tipo de onda, assim como a onda do Havaí é diferente da onda de Saquarema, que é diferente da onda de Jeffreys Bay na África do Sul, que é diferente da onda de Margaret River na Austrália. Então, E o esportista, ele tem que saber em tem que todos saber eles. em todos eles. Tem que saber em todos os jeitos. Como se ele tivesse, como se fosse o tenista que joga no saibro, mas também joga na grama, mas também joga na quadradura. Então, são tipos diferentes. Então, o melhor tenista da temporada é aquele que consegue, né? Se você for bom no saibro, você é ótimo, você pode ganhar Roland Garros, mas não quer dizer que você vai ganhar o Wimbledon, né? Então, ou não vai ganhar o campeonato. Então, é um pouco essa comparação que a gente faz. São, de fato, tipos diferentes e tipos de competências ou capacidades diferentes que você precisa para ser um surfista bom em todas as ondas. Por isso que o Gabriel é tão completo, o Felipe, o próprio John Florence. O que esses caras têm? Eles têm uma regularidade incrível e uma capacidade de performar bem em tudo quanto é tipo de onda, né? Então, eu acho que esse é o aspecto. Do ponto de vista do esporte como prática, a piscina de onda, como você bem lembrou, um investimento é um investimento alto para construção. Naturalmente, se é um investimento alto para construção, ele requer um modelo de negócio utilização também vai que ser alta. suporte, né? Então, tem modelo de negócio que a gente já vê no Brasil, que é um modelo de timeshare, né? De venda de frações para que as pessoas possam comprar uma fração de uma casa, de um empreendimento e depois ter acesso lá à piscina. Tem um modelo que é um modelo de compra de condomínio, de casa de alto padrão de condomínio. Historicamente, no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, os condomínios de alto padrão tinham campos de golfe, né? Então, agora tem as piscinas de onda. Que fala, inclusive, sobre um pouco dessa mudança de mentalidade, né? Exato. E em São Paulo tem 2 clubes sendo construídos de fato. Onde era o Hotel Transamérica, lá atrás, na Zona Sul, na Marginal, e um outro aqui pertinho da Ponte Estaiada, com 2 tipos de tecnologia diferentes e tal. Muito em breve o Brasil vai ser o país do mundo com o maior número de piscinas de onda. Jura? O que é interessante desse negócio é que, historicamente, nesses condomínios de alto padrão, os esportes que tinham uma percepção de prática dessa classe A, vamos dizer assim, eram basicamente tênis e pismo e golfe. E agora o surf passa a fazer parte desse cardápio também, né? Era um esporte, basicamente, quando você pensava no aras, você pensava no campo de golfe, você pensava no tênis, que eram basicamente os 3 esportes mais notórios, mais associados à classe A, sobretudo das grandes capitais brasileiras. O surf agora passa a fazer parte dessa história, o que é algo super interessante. Óbvio, o Brasil tem mais de 7 mil quilômetros de costa. É isso que eu ia falar. O que é interessante até o equilíbrio. Exatamente. Porque então, torna algo acessível. Acessível. Aquela pessoa que não tem acesso a uma piscina de ondas, vai pro marzão lá. Como sempre foi, na verdade. E tá tudo como certo. sempre foi. O surf de piscina ele tem uma diferença do ponto de vista, inclusive, da densidade da água e tudo mais, do que é o surf tradicional. Existe uma disputa interessante, uma discussão interessante de qual de fato é a melhor tecnologia, né? Então, essa é melhor, aquela é melhor. Na verdade, tem preferências diversas. Para os atletas, o surf de piscina é interessante porque dá para eles uma recorrência no treinamento, eles conseguem evoluir bastante o surf deles, então acelera esse desenvolvimento. Acelera o desenvolvimento, porque o número de ondas que você pega em uma hora é muito maior do que você pegaria no mar, então você consegue... Mar, qual o número de ondas que você pega? Depende, tem dias que muito, tem dia que pouco, depende do intervalo da sessão, não é regular. É completo. No dia do Tahiti, a gente não ficou quase meia hora vendo o Gabriel boiando lá. Então, pois é. Então, pra onde que eu vou com isso, né? Então não depende do swell, isso muda completamente. Então acho que o surf de piscina tem isso, que é muito interessante. E tem também, para garotada, na verdade, tem uma coisa de ser uma piscina, então também tem muita gente que tem alguma restrição, tem medo do mar e tudo mais e tal, e na piscina menos, né? Uma piscina mais controlado. É mais para os pais, da visão dos pais, em tese, talvez um pouco mais controlado também, um pouco mais seguros. E também eu tenho visto que tem sido um momento de conexão pais e filhos, né? Eu acho que a nossa geração tem muito essa preocupação das horas que eu gasto com minha filha, com meu filho, como que eu consigo encontrar ali alguma coisa que eu possa fazer com meu filho adolescente, que já nem, né? Nem quer estar comigo.
quer estar comigo, só quer estar com os amigos dele, não é isso? sabe. Então, né? Pois é. Então, pô, como que eu acho uma coisa em comum que eu possa entrar no mundo dele, no mundo dela e tudo mais? E o surf tem sido esse ponto de contato, Verdade. esse ponto de atração dos dois, das duas, e que tem funcionado de maneira super interessante. E quem começa, e quem surfa na piscina, vai ganhando confiança, quer surfar no mar, quer viajar, quer fazer surf trips no mundo inteiro. Então, quem gosta desse esporte acaba direcionando, e quem pratica acaba direcionando a vida para curtir. Aí as viagens da família... Lifestyle. As viagens da família começam a andar para lugares de surf e tudo mais. Então, realmente é muito interessante, óbvio, né? Então, eu acho que tudo isso são fatores que contribuem muito para o crescimento da modalidade. Obviamente, do ponto de vista do esporte profissional, o que a gente está o tempo inteiro de olho em como todos esses fatores impactam positivamente, do ponto de vista de como nós possamos ser um grande catalisador para somar esforços, usar a nossa força para expor esse esporte... É potência, né? Para mais gente possível, servir de palco para que esses atletas possam brilhar, ter sua voz, ter seu reconhecimento, ter seus patrocinadores e tudo mais, e ao mesmo tempo, quanto mais sucesso a gente tem, mais gente quer ser surfista quando crescer. Então, por que tem tanto jogador de futebol? Porque todo garoto joga bola, né? Agora, o futebol feminino crescendo, as meninas também querendo jogar bola e tudo mais e tal. Quando você vê um modelo bem sucedido, você fala, pô, eu quero fazer isso quando eu crescer. Então, é um funil. Nem todos vão conseguir, ou todas, mas quanto mais gente praticando, mais chance tem de você conseguir. Eu acho que é legal, porque a piscina de ondas, ela vai te propor exatamente isso. Não vou depender do mar, não vou depender da viagem, não vou depender... Eu consigo trazer isso para o meu dia a dia, né? Eu acho que com o passar do tempo, ainda não no curto prazo, mas talvez no médio e no longo prazo, o que tende a acontecer é o barateamento dessas tecnologias. Meu filho mora na Austrália, né? Você sabe. E lá é público. É clube por hora. E ele fala pra mim, ele fala, mãe, os meus amigos estão indo surfar. E tipo, como assim, filho? Não, vamos na piscina de ondas aqui, filho, aqui no Brasil. E ele ficou, né, mãe, mas aqui no Brasil é muito... que ele queria. Não, filho, aqui não é tão acessível mas assim. eu acho que o caminho é esse. À medida que você vai tendo mais piscinas e tudo mais, o caminho é esse. E aí, quanto mais, obviamente, democrático o acesso, maior a chance das pessoas. O que eu tenho certeza é que não tem ninguém que faz isso que não gosta. Todo mundo que faz adora e quer voltar. Isso é super interessante. Você já fez? 100%. Eu fiz, não só fiz, como sou um surfista esforçado, digo eu. Eu ia perguntar, eu falo assim, vou deixar aqui agora pra gente saber, que todo mundo deve estar curioso. Ivan, surfa ou não surfa? Surfo mal, mas surfo. Surfo mal, mas surfo. Isso é o que importa. Importa que você surfa. É divertido e acho muito legal, assim, o que eu acho que é... Sem dúvida, a prática é uma diversão, sem dúvida nenhuma. Eu sempre tive muito amigo surfista, né? Meu primo, um grande surfista, ama, viaja e tudo mais e tal. Sempre fui muito pro litoral norte de São Paulo. Então, sabia, quando era garotinho, eu até sabia pegar umas ondinhas e tudo mais. Depois que comecei a trabalhar na WSL, voltei a praticar e tudo mais e tal. Então, é muito divertido. Eu surfo de long, né? Sou um cara grandão, alto. Então, também, né? Gente, depois, quando vocês forem olhar vou buscar imagens. Eu fico pequenininha do lado desse homem e eu tô com um salto enorme. Vocês vão ver na foto, vocês vão entender a diferença. Ivan, a gente tá chegando aqui, infelizmente, aos minutos finais, assim. Acho que você foi muito feliz quando você falou assim, a gente vai gravar, a gente é amigo, é muito mais fácil. Eu conheço o Ivan, a gente conversa bastante sobre isso. Já tive em Saquarema 2 vezes, esse ano já falei pra ele, vou pra lá de novo, porque eu adoro, é incrível. Mas é sempre muito bom te ouvir, assim, de verdade. E pra gente fechar, tem 3 perguntas que pra gente é super importante pra quem tá ouvindo, que é a forma que a gente garante que a gente falou sobre os nossos principais temas. E o primeiro deles é cultura pra você, Ivan, em uma palavra, como que você definiria? Acho que o exemplo. Exemplo. Por quê? Porque acho que vem da inspiração das pessoas de olharem o que dá certo e você ser o principal motor da mudança que você quer fazer. Seja num ambiente de startup, que provavelmente você tem um sonho que os outros ainda não sabem qual que é o seu sonho, seja no ambiente sendo executivo, como é o meu caso, que você tem um mandato, né, como eu tenho, né, que é a missão de transformar esse negócio em algo maior e fazer com que a gente tenha que fazer as mudanças necessárias para conseguir chegar lá. Isso só acontece se for através do exemplo. Não tem outro
outro jeito, né? E, obviamente, reconhecimento também, óbvio, né? Acho que tão importante quanto isso, reconhecimento dos bons exemplos. Não adianta você ter um exemplo e não souber reconhecer quando alguém segue o que você disse e consegue atingir. Então, também saber reconhecer os bons exemplos é isso. No fundo, quem você promove, quem você demite, ajuda a construir a cultura da empresa, né? Porque você está dando sinais. Então, eu acho que é importante manter atenção a isso. Agora, se a gente está falando de inspiração e exemplo, quem é um líder no Brasil referência em cultura para você? Tem algumas, eu vou falar de duas amigas, eu acho. Duas amigas são duas líderes muito importantes que têm feito Eu tenho o privilégio de trabalhar com elas. Uma é a Marina Dainese, da Vivo, e outra é a Paula Saião, do Banco do Brasil. Ambas acreditam no esporte como plataforma de construção de duas das maiores marcas do mundo, que é a Vivo e o Banco do Brasil. Acreditam no esporte e convencem muita gente dentro das empresas sobre a força do esporte e o quanto o esporte é capaz de conectar, de construir, de dar exemplo e assim por diante. A gente tem a sorte né, de ter a Vivo e o Banco do Brasil como patrocinadores do surf, mas a influência delas e o quanto elas somam é muito maior do que o valor que essas marcas investem no surf, sem dúvida nenhuma. Então, beijo para a Marina, beijo para a Paulinha, são duas... Marina, Paulinha, ó, super convidadas para sentar aqui e contar a visão de vocês sobre o esporte, sobre por que estar junto com a WSL. Vai ser um prazer receber vocês aqui, muito sem legal. dúvida. Última, mas aquela matadora. Dica para aquele empreendedor que está ouvindo a gente em casa, Ivan, que não entende a importância da cultura, ou que ainda não fez uma transformação cultural dentro da empresa dele, ou que pensa em empreender e precisa ter consciência de como construir uma cultura. Que dica o Ivan, com toda essa expertise de carreira, daria? Diz lá o Peter Drucker, talvez eu seja repetitivo, que a cultura come a estratégia no café da manhã, não é isso? Então, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que de nada adianta você ter uma estratégia, que todo mundo vai pensar nisso quando você fala no mundo corporativo, no mundo empresarial. Não, qual é a nossa estratégia, como que a gente vai ser melhor que o concorrente e tudo mais e tal. E às vezes abre mão da importância do time, a importância de cuidar das pessoas, a importância de entender as motivações de cada um, a importância de liderar pelo exemplo, a importância de entender as motivações individuais e identificar quais são as alavancas de cada um, de como cada um funciona, né? Então, eu acho que esse aspecto é um aspecto chave, de fato, para fazer com que as coisas aconteçam. Então, seja você empreendedor de uma empresa de 3 pessoas, ou sozinho, ou de uma empresa gigantesca que tem muitos funcionários, no fundo, é o teu time que vai fazer a maior parte das interações. Se você estiver fazendo direito, cada vez mais vai ser o seu time que está fazendo mais interações e menos você, quer dizer que você está crescendo. Então, essas pessoas precisam saber repetir o que você acredita, precisam saber compartilhar dos mesmos valores e tudo mais, sempre se inspirando em alguém, tendo um modelo para se espelhar, mas também se sentindo reconhecidas à medida que esses resultados aconteçam. Eu tenho visto muito que muitas vezes os resultados acontecem e o reconhecimento não vem na mesma medida. Na época dos meus pais, as pessoas passavam 30 anos na mesma empresa e engoliam mais sapo. Acho que hoje mudou. E se mudou, se você tem um talento que trabalha com você e você tem a chance de identificar, trabalha para reter essa pessoa, é muito mais difícil repor. Eu posso repor. Não é tão fácil assim. Cada vez tem ficado mais difícil. Gente com necessidade de trabalhar tem muita. Querendo e fazendo o que é necessário, não necessariamente. Sobretudo para posições de um business específico como é o nosso. Né? Então, eu acho que o desafio é esse, de saber reconhecer, fazer as pessoas se sentirem bem e, obviamente, também, na hora das conquistas, não só reconhecer, mas dividir o holofote. Né? É muito comum líderes chamarem a atenção para si mesmo. Eu mesmo, quando participo aqui, estou falando em nome do WSL, parece que o negócio é só sobre o Ivan. Não é sobre o Ivan, é sobre o time que o Ivan lidera, que não faz nada sozinho e que a gente tem nossos momentos de alegria, nossos momentos de tristeza, nossos momentos diversos, né? Mas que tem acertado mais que errado e conquistado muita coisa nesses últimos quase 6 anos, que eu tenho um orgulho enorme e aproveito para mandar um abraço aqui para cada um deles, que são, de verdade, a principal mola de propulsora do nosso sucesso. Ai, obrigada, Ivan, foi incrível. Por favor, deixa suas redes, onde que as pessoas te encontram, o @ da WSL, o aplicativo da WSL. O aplicativo é da World Surf League, então você pode baixar em qualquer, seja seu do Android, da Apple, o que for.
Eu sou o Ivan Martinho, nas redes sociais, @Ivan Martinho, então tô lá também, a gente pode se conectar. E obrigado, Marcelinha, mais uma vez. Parabéns pelo seu projeto, sei essas diversas 1000 facetas, promotora de eventos, RH, líder, cultura, apresentadora de podcast. Sou um admirador, um fã do seu trabalho. Parabéns, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada. Obrigada a você que assistiu até agora. Tenho certeza que você aprendeu muito com o Ivan, ele é um monstro. Então, aproveita, segue o nosso podcast, dá aí 5 estrelinhas, porque pra gente isso faz muita diferença. Muito obrigada por estar aqui com a gente e até a próxima. Até a próxima. Tchau.